Aproxima-se do pódio o condutor, o piloto John Bosch, que conduz neste rally um Volkswagen. John Bosch, um piloto jovem, mas à procura de um bom lugar nesta edição do Rally Vinho Madeira. Aliás, John Bosch tem feito várias referências junto da comunicação social de que os últimos rallies, sendo muito jovem e com o palmarés que já conseguiu no último ano, John Bosch tenta tudo por tudo nestas provas de coeficiente 4 e de coeficiente 3, um salto, digamos assim, para provas ainda de outro gabarito, como é o caso das provas do Campeonato do Mundo. Temos agora, já muito próximo aqui do pódio, o condutor, o piloto Jaime Ortigão, que conduz um Toyota. Preparada para chegar agora o Jorge Ortigão, um condutor que normalmente no nosso rally costuma portar-se com muita regularidade. A prová-lo está já o seu 9º lugar na classificação geral até este momento. Jorge Ortigão, que ao ano passado não teve possibilidades de vir ao nosso rally, ele que é de facto um condutor que costuma ser um bom espetáculo para aqueles que acorrem com certeza às nossas estradas. Jorge Ortigão, exatamente, que surge nos vossos ecrãs. Jorge Ortigão, como é que decorreu esta etapa? Correu bastante bem, portanto, não houve problemas, apenas no primeiro troço tinha não muita gasolina e como as curvas são muito compridas, portanto a bomba deixava de puxar em algumas curvas e tive alguma dificuldade na parte final do troço, que era muito a subir, de resto correu tudo muito bem. A segunda etapa. Vamos lá ver, portanto espero que corra como correu hoje. Jorge Ortigão, muito obrigado. Nós vamos continuar. Próximo concorrente a surgir no pódio é Mel Breiner. Mel Breiner, que lidera o Campeonato Nacional Absoluto de Rallys. Mel Breiner, que está a fazer um excelente rally, está na 4ª posição e que vamos tentar registar o seu depoimento à chegada desta primeira etapa. Mel Breiner. Eu penso que sim, ainda falta a etapa da manhã, que é bastante comprida. Mais do que hoje. E a disposição física desta altura? Tudo bem, tem corrido tudo bem, não tem havido problema. Também impecável. Neste momento considera-se satisfeito com a posição? Considero-me. Demorei um bocadinho a adaptar o meu carro, já há cerca de um mês que não andava e fui melhorando e penso que amanhã estará melhor. A sua ambição qual é? É ganhar, é claro. Pensa em ganhar apesar da vantagem que os Lancia neste momento já ocupam? É bastante difícil, mas eu penso sempre. Então boa sorte. Obrigadinho. Portanto, Mel Breiner, um concorrente com vontade de chegar ao pódio ao melhor lugar possível. Aqui o Inverno Amaral a chegar também, ele que está a fazer outra excelente classificação, outra excelente prova. Realmente até ao penúltimo troço era boa, tivemos um furo no penúltimo troço, saltou-nos a correia no último troço, fez-nos perder imenso tempo. É assim, o azar este ano parece que não me quer, está-me sempre a bater à porta, pá. É escusado, anda sempre à volta de mim, acontece-me sempre qualquer coisa. Apesar de tudo... descansar agora, não é verdade? E amanhã? Sim, amanhã ainda há mais rally, só que o tempo se vai perdendo, por vezes é difícil de nós o conseguirmos recuperar, não é? Apesar dessa diferença que neste momento o separa do primeiro classificado e da pequena vantagem que tem sobre o seu companheiro de equipa, até onde pensa que pode ir?
Olha, não sei, amanhã vou andar, se tudo correr bem, e depois logo se vê. Boa sorte então. Aqui no pódio, a terminar esta etapa, temos o António Coutinho. António Coutinho que está também a fazer uma belíssima prova. Concorrente número 15 do Elan, que conduz um Peugeot, concorrente que também está a realizar uma prova muito boa, com tempos bons nas classificativas já disputadas. Bom, nós vamos pôr aqui um ponto final nesta transmissão direta. Logo cerca das 12 horas voltaremos com mais informações sobre esta 28ª edição do Rally Vinho da Madeira. Então, até logo e muito boa noite. Ao iniciar-se esta segunda etapa, tudo está de facto mais fácil, até porque o seu Lancia Delta não apresenta problemas. Os dados estão lançados. Entretanto, Yves Lobé, apesar de tudo estar a correr pelo melhor para a sua equipa, não esquece que o rally praticamente ainda está no início. E hoje espera-os uma etapa longa, dificuldade que espera ultrapassar caso o carro continue a portar-se tão bem como ontem. Inverno Amaral, para já é o melhor português. Sim, neste momento sou, ainda há muito rally para disputar, vamos ver quando chegamos. Difícil chegar à frente. Nós adotámos o nosso andamento, não estávamos a pensar chegar aqui em terceiro lugar. Acontece que outros concorrentes também tiveram alguns problemas, o nosso andamento também não foi calmo, foi um andamento vivo e trouxe-nos até aqui ao terceiro lugar. Perspectiva para a etapa 2. É uma etapa muito longa, muito dura, vamos ver se tudo vai bem com o carro e se nós também conseguimos conduzir sem erros e sem excessos para tentar voltar aqui, se possível, no mesmo lugar. Mel Breiner, a luta para o campeonato nacional está a apertar aqui. Está, desculpa, a apertar? Está a apertar aqui no rally. Está a apertar um bocadinho, está. Faz parte destas provas, deste tipo de provas. Há uma luta no campeonato, essencialmente entre o meu colega Zé Inverno, o António Coutinho e eu, e vamos ver como é que se vai passar aqui na Madeira. A etapa 2. A etapa de hoje é mais importante que a de ontem e eu vou ter que andar um bocadinho mais depressa. Chegar à frente, ao pé dos italianos, muito mais difícil. É bastante mais difícil, há uma diferença de material importante, se bem que se conseguirmos andar sempre atrás deles, manter uma certa pressão, só poderemos aproveitar um erro ou uma avaria da parte deles. Obrigado. Pedro Sena, isto está a correr mais ou menos bem. Até agora está a correr dentro das nossas previsões, a nossa intenção era tentar estar entre os melhores portugueses, vamos ver e tentar chegar ao fim. Chegar ao fim é pouco para vocês. Sim, quando eu digo chegar ao fim bem classificado, mas mesmo que mal classificado, chegar ao fim já seria uma alegria parcial, porque já é a terceira vez que vimos a com o Peugeot, parece-me que é um carro extremamente adaptado a este rally e só por 2 incidentes que nada têm a ver com as características do carro é que não pudemos concluir nos 2 anos anteriores. Portanto, espero que este ano consiga pelo menos testemunhar aqui que o carro se adapta bem às características desta prova. A etapa 2. A etapa 2 é muito longa, aliás, eu creio que o rally só começa verdadeiramente hoje, ontem foi um prólogo, já de ser um pouco cansativo, estamos com poucas horas de sono, mas o rally começa hoje.
segunda etapa, vimos passar o primeiro classificado atual, o Cerrato, fez nesta o segundo melhor tempo com 19:33. Agora o Yves Lobé, que fez o melhor tempo, 19:30. Este é o Inverno Amaral, o terceiro melhor tempo, 19:37, para depois o Manuel Melbreiner fazer 19:41. Portanto, estes 4 homens na ordem realmente dos 19, os únicos que conseguiram esse andamento. Este é Pedro Sena, o quinto melhor tempo, quinto da geral e quinto melhor tempo também nesta oitava prova de classificação. Foi 20:04. Este agora é António Coutinho a fazer também uma excelente prova, bastante público no terreiro da luta, acompanhando a passagem dos carros e num lugar onde razões para estar ali vão ser justificadas. Carlos Bica, o sétimo da geral. Este é o John Bosch, que estava em oitavo lugar na geral. Agora é Capo da Vila. Depois veremos o Jorge Ortigão e um canário, José Ponce. Segue-se o primeiro madeirense, Paulo Oliveira, que nesta classificativa fez 20:46. Portanto, também o melhor tempo dos madeirenses. Agora o Emanuel Pereira, o terceiro melhor tempo, 21:23. Este é o Rui Conceição. Aqui um acidente que foi vítima, felizmente sem grandes consequências, o António Segurado. Como estas imagens documentam, a princípio o aparato, da forma como ele saiu da estrada e foi aqui contra esta paragem, dava a ideia que poderia ter havido maiores prejuízos para o carro, mas tudo recomposto e a equipa a prosseguir em prova. De seguida vamos ver outras imagens também espetaculares e as tais que justificaram a presença do público aqui. A equipa do Paulo Gouveia, com o Volkswagen GTI, felizmente também a conseguir controlar o carro no momento exato e a poder depois prosseguir em prova. Estas imagens foram colhidas esta manhã na oitava prova. Da 10ª prova especial de classificação. A tempo magnífico, os espectadores a aproveitarem do melhor modo, uns a apanhar, outros a não perderem tempo, enquanto aguardavam a passagem das máquinas. Esta antepenúltima classificativa, antes da paragem na Ribeira Brava, 11,5 km, com começo no Rosário e término na Serra d'Água. Dário Cerrato, o grande comandante do rally, seria o segundo melhor neste troço com 7 minutos 46 segundos. Perdia assim 4 segundos para o seu colega de equipa, Yves Lobé, que totalizaria 7:42 nesta passagem. Nesta 10ª especial, boa prova também para os 2 Renaults. Aqui é Manuel Melbreiner com 7:49, também 7:49 para Inverno Amaral, o seu colega de equipa. Na ocasião, 2 dos melhores portugueses em prova. Imagens seguintes para a prova de Pedro Sena a tripular o Peugeot 205. Este Continental, que tem andado bastante bem na segunda etapa, a totalizar 8 minutos 1 segundo neste troço, menos 3 que António Coutinho, o corredor que se lhe seguirá. Aí está António Coutinho, o 7º tempo nesta classificativa. Imagens finais da prova de Carlos Bica. Neste Rosário Serra d'Água, ainda com um andamento razoável, a fazer o 10º melhor tempo, 8:06. Depois seria o abandono. Uma presença muito regular, a de John Bosch. Fez aqui 8:02.
Aplausos para a passagem de Paulo Oliveira, o melhor madeirense até o momento neste Rally Vinho Madeira. Emanuel Pereira se debater com alguns problemas, também a passar na 10ª prova especial de classificação. Estamos a ver agora a descida do chão na Lagoa. Aliás, pode-se ver este empedrado extremamente abrasivo nesta classificativa. O Dário Cerato está a passar aqui calmamente, não ouvimos, estamos a fazer uma condução perfeitamente normal. Aliás, o Dário Cerato, com a vantagem que tem em relação ao Yves Lobé, que é o seu companheiro de equipe, de time, não está minimamente a abusar ou a puxar os cavalos do Delta, está a dominar a situação, porque sabe perfeitamente que em terceiro lugar está o Inverno Amaral, a uma distância já considerada, 2 minutos e 56. Logo a seguir está o Mel Brainer a 3 minutos 09, mas em termos de classificação para o primeiro lugar, o Dário Cerato tem a situação perfeitamente dominada e vamos ver que o Yves Lobé também vai passar com uma condução muito semelhante àquela que passou aqui o italiano. Este é o Yves Lobé já um pouco mais atravessado com o Dário Cerato, mas mesmo assim a sair bem da curva para não perder tempo. Com certeza que vai passar na outra imagem. Vai cortar pelo lado direito ou por dentro da curva. Talvez se possa ver agora, cortar pelo lado da curva e depois sair para recuperar os poucos centésimos de segundo que cada curva permitem que sejam recuperados, para depois obter, logicamente, sempre o melhor tempo possível. Esta parte do chão da Lagoa é importante em termos de classificativa, porque este troço, o Cedro Gordo, tem 27 km. É um troço extremamente importante em termos de classificação geral, porque os carros chegam aqui já depois de muitas horas de condução, depois de terem subido toda a zona do Ribeiro Frio até o Poiso e chegam, digamos, aqui está o Inverno Amaral, chegam aqui a esta parte já com os pneus praticamente no fim. Aliás, se nós verificarmos, se nós tivéssemos hipótese de ter uma câmara no fim do troço cronometrado, iríamos ver que os pneus chegam aqui já numa fase de perfeito desgaste. O Inverno Amaral a atacar mais as curvas do que o Cerato e o Lobé, exatamente a dar a sensação que, enquanto que os dois pilotos da Lancia do Jolly Club têm a situação perfeitamente dominada, o Inverno Amaral tem que atacar mais, porque tem o Mel Brainer atrás dele a pouquíssimos segundos. Aliás, a diferença antes desta classificativa era na ordem dos 13 segundos, portanto o Inverno Amaral e o Mel Brainer a disputarem a liderança pelo melhor português e, logicamente, pelo último lugar no pódio, que é o terceiro, e que, em princípio, sem problemas do Cerato e do Lobé, será o único lugar que eles podem aspirar ainda neste momento. Isso quer dizer que o sentido competitivo deste rally não foi perdido, apesar do Patrick Sniers ter desistido. Bem, a desistência do Sniers veio dificultar bastante, ou melhor, veio facilitar bastante a vida dos dois Lancias do time do Jolly Club. Isto porquê? Porque, quer queiramos, quer não, o Inverno Amaral e o Mel Brainer não são pilotos nem têm máquinas que possam acompanhar o andamento do Cerato e do Lobé. Nós temos que fazer aqui um parênteses e que fique claro. O Lobé é um muito bom piloto de asfalto. Este ano, por exemplo, disputou a Volta à Córcega no time da Lancia. Portanto, é um piloto reconhecido mundialmente com as suas qualidades de piloto de asfalto. Portanto, não é o Inverno Amaral, não é o Mel Brainer, nem muito menos o Inverno Amaral, que são pilotos que se possam chegar a estes dois, o italiano e o francês, do time do Jolly Club. Por outro lado, também há uma diferença de máquinas. Nós verificámos este ano que no Rally de Portugal, portanto, o Ragnotti, com toda a sua virtualidade, com todo o seu virtuosismo, com um piloto experiente, nos troços de asfalto e nos troços de terra, tentou, digamos, acompanhar o andamento do Marco Allen, mas não teve hipótese nenhuma. E, aliás, há aqui um certo peso a favor do Lancia Delta, que é significativo em termos de andamento e, portanto, não é só... Este é o Pedro Senna, que é sempre muito espetacular, embora tenha um carro de tração à frente, mas estava eu a dizer que os Lancias Deltas têm demonstrado neste Mundial e neste Europeu que são efetivamente os melhores carros do Grupo A. Pedro Senna, um pouco a meio da estrada aqui,
duas outras desistências de vulto, de Joaquim Santos e Carlos Bica. Sim, relativamente aos portugueses, logicamente que também a classificação também foi alterada com as desistências do Joaquim Santos e do Carlos Bica. O Carlos Bica que, digamos, nunca chegou a dar a sensação de poder disputar os lugares primeiros. Digamos, o carro do Carlos Bica não estava a funcionar bem, não podia estar, porque o Carlos Bica não é piloto para andar em nome 10º primeiro, num rally destes. Talvez fosse um piloto para andar num lugar desse, num rally de campeonato do mundo, num rally TAP, aqui não é. Portanto, o Carlos Bica tinha problemas de automóvel, o Joaquim Santos tinha um carro com bastante potência e, portanto, podia incomodar os dois pilotos, este é o António Coutinho, podia, digamos, incomodar os dois pilotos, António Coutinho, que está a fazer uma muito boa prova, o Jorge Ortigão também está a fazer uma muito boa prova, porque o Jorge Ortigão não é piloto de asfalto, nem piloto de empedrado, logicamente, é mais um piloto de terra, mas mesmo assim está a fazer uma prova muito interessante e está a lutar de igual para igual com o seu colega de equipa, o António Coutinho. Eu estava a dizer um pouco atrás que o Joaquim Santos tinha um carro para discutir os primeiros lugares dos melhores portugueses, mas também a sua desistência foi extremamente prematura e as desistências, por um lado, do Senias a nível de classificação geral e, por outro lado, do Bica e do Joaquim Santos a nível de classificação dos portugueses, veio tirar um pouco o brilhantismo à competição em si. Logicamente que isso são os imponderáveis da competição, são os imponderáveis de um próprio rally duro, como é o da Madeira, ainda bem que o é, porque senão não estaria no coeficiente 4, e logicamente este é o holandês Bosch. John Bosch é um piloto médio, esteve cá na volta a Portugal, não é nenhum piloto reconhecido, mas é um piloto que normalmente acaba os rallies e ele aqui está numa classificação boa, está entre os 5 primeiros, penso eu, está em 7º, mas está a atacar o Coutinho, está a atacar, digamos, os lugares que ainda são possíveis de atacar, porque me parece que os dois primeiros do Cerati e do Lobé, só se acontecer um percalço mecânico é que poderão ser alterados. Agora, penso que deve estar a aparecer, de um momento para o outro, o Jorge Ortigão. Jorge Ortigão, que eu ontem, ao fim da etapa noturna, falei com ele, eu andei nos automóveis com o Jorge Ortigão, quando era copiloto do Giovanni Salvi, digamos, o Jorge Ortigão ainda do meu tempo, e o Jorge Ortigão dizia-me que se não tivesse sido o problema da primeira classificativa, em que erradamente não levou o depósito com mais gasolina e, portanto, nas curvas longas da primeira classificativa perdeu muito tempo. Este é um BMW, é o M3 do Capdeville, que era o líder do grupo N, mas depois furou, penso que na Santa, e perdeu muito tempo. Este carro é espetacular, aliás, em asfalto os BMWs têm dominado a situação este ano, ganharam, por exemplo, uma prova do Campeonato do Mundo, que foi a Volta à Córcega, com o Began, e noutras provas, nomeadamente no coeficiente 4 de França, o Began também dominou a situação a nível de Campeonato da Europa. Portanto, os BMWs M3 não só têm dominado o mundo do rally em 1987, como têm dominado também o Campeonato da Europa de Turismo em pista, com a vitória já assegurada nesse mesmo campeonato. Portanto, são uns carros espetaculares, andam muitíssimo bem em cima de asfalto e, portanto, é perfeitamente natural que se nós tivéssemos aqui um M3, mas em vez de ser do grupo N, se fosse do grupo A, poderia estar a discutir esse sim, este é o Jorge Ortigão, poderia estar a discutir isso sim a classificação para o primeiro lugar. Infelizmente, não foi possível trazer aqui um piloto do M3 com um andamento do Began, por exemplo, mas de qualquer maneira estamos a ver aqui com um piloto relativamente desconhecido, que é o espanhol Capdeville, que está a fazer uns tempos muito bons e, portanto, liderou facilmente, até o seu percalço mecânico, liderou facilmente o Grupo N. Grupo N, que agora está na posse do Ponce. Pois, do Ponce, que também tem um M3, que dominou o Rally de Corte Inglês e que só o veio a perder para o Carlos Sainz por 19 segundos. Portanto, um espanhol que já é conhecido aqui do Funchal, o Carlos Ponce, aliás, até o pai do Carlos Ponce esteve cá no Funchal nos primeiros rallies, na altura, a volta à Madeira, e, portanto, se o Carlos Ponce também tivesse trazido o BMW M3 do Grupo A,
eu penso que ele poderia estar a discutir agora os primeiros lugares, ou pelo menos a jogar de igual para igual com os dois Renaults do Inverno Amaral e do Melbreiner. Muito igual. Eu posso, neste momento, estou em condições de vos transmitir o tempo de Cerrato nesta prova de classificação que termina aqui no Palheiro Ferreiro. 9 minutos 40 segundos. 9 minutos 40 segundos é impossível, atenção. Bom, poderei, logo que tenho a oportunidade de retificar... Atenção, porque são 27 km e isso significava, pura e simplesmente, uma média de 200 e tal km por hora. Bom, é a informação que me deram aqui um pouco à distância. Então, talvez seja melhor confirmar, talvez sejam 19 qualquer coisa. Talvez. Eu logo que tenho a oportunidade confirmo, entretanto posso, como apontamento de reportagem, referir que Ivo Lubê está a controlar neste momento aqui, no Palheiro Ferreiro. Ótimo. Vamos lá ver então se o tempo do fim desta prova especial de classificação é retificado. Penso que o tempo é impossível, 9 minutos para 27 km é perfeitamente impossível. Isto em termos de análise às classificativas tem sido o andamento dos pilotos tem correspondido àquilo que normalmente, ou que melhor que era esperado? Vamos lá ver, se o Ivo Lubê e o Cerrato tivessem que andar a discutir entre eles o primeiro lugar, logicamente que a velocidade era maior. Eu talvez, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de... Eu penso que há que ratificar, de facto, é 19 minutos 40 segundos para o Cerrato e 19 minutos 42 para Ivo Lubê. Pois, são tempos muito semelhantes, 19, 40, 42 para o Lubê. São tempos que eu não tenho aqui qualquer comparação com os tempos do ano passado. De qualquer maneira, vamos assistir a uma diferença de tempos para os dois portugueses, sem dúvida nenhuma. Os Lancias vão fazer aqui tempos, digamos, descansados, porque eles estão a guiar, os dois pilotos estão a guiar descansadamente, porque não necessitam, e logicamente, se necessitassem de apertar as médias, logicamente que subiam. De qualquer maneira, talvez fosse interessante, quando passasse aqui um carro, eu deixar de comentar, para se ouvir um pouco o barulho não do carro, mas os pneus a triturar, digamos, este empedrado que é tremendo aqui no chão da lagoa. E, portanto, os pneus chegam cá abaixo, são pneus slick, logicamente, são pneus de asfalto, mas que têm que ter uma mistura um pouco mais rija para poderem suportar esta parte de empedrado do chão da lagoa. Vamos ouvir aqui um carro a passar. E então, se o carro tentar fazer, digamos, um pouco uma derrapagem, etc., logicamente que a berma lateral ainda faz mais barulho e logicamente que desaparece ainda mais depressa a própria borracha. Não sabemos, aqui pode ser que haja, digamos, 1 minuto por qualquer desistência anterior, mesmo a este troço, porque é perfeitamente natural. Vamos lá ver agora se nos aparece... Ora, volto a falar aqui do Palheiro Ferreiro e eu quase que neste momento é com alguma cautela que vos transmito este tempo do Inverno Amaral. 19 minutos 39 segundos. Muito menos que o Cerrato, muito menos, alguns pontos menos que o Lubê. Eu penso que os 19,39 são possíveis. São menos 3 segundos que o Cerrato e menos 4 que o Ivo Lubê. Mas enquanto que o Inverno Amaral tem que, há pouco dizia, que tem que olhar para a frente porque tem ainda a hipótese de chegar ao segundo lugar, também tem que olhar para trás porque tem o Manuel Breiner atrás dele. Portanto, o Cerrato e o Lubê estão a dominar as situações e estão a fazer um troço calmo. Este é um troço importante, repito, porque se houver um problema mecânico no início ou a meio deste troço, pode ditar uma, entre aspas, revolução na classificação. Enquanto que os dois pilotos da Lancia podem levantar um pouco o pé, podem se afastar das bermas da estrada, podem, digamos, escolher uma zona de estrada onde não haja o terreno tão abrasivo como nós estamos agora a ver. O Inverno Amaral, se vai fazer estes zigue-zagues todos, tem um Manuel Breiner em cima dele, portanto, tem que arriscar também neste troço. Aliás, e nós vamos ver... O Breiner tem impressionado... Exatamente. E, aliás, é perfeitamente possível que o Manuel Breiner faça o mesmo tempo, ou o melhor tempo que o Inverno Amaral e, portanto, que faça melhor tempo. O Luís Gival não fez um tempo consideravelmente pior que o Inverno Amaral, fez 19 minutos 50. Perdeu, portanto, 19,50, o Manuel Breiner perde 11 segundos, significa, portanto, que a sua diferença, que era de 13, passou para 24. Se as contas aqui, logicamente, não estamos apoiados em dados computadorizados, mas parece-me que a diferença, que era de 13, passou... Portanto, mais 11 segundos passou para 24. Portanto, o Inverno Amaral
que ganha um troço. Ele já tinha feito um melhor tempo ex aequo com o Lubé, agora ganha definitivamente, tem o primeiro lugar numa prova especial de classificação, a dar a entender que tem que atacar as provas especiais porque tem o Manuel Melbreiner exatamente a pressioná-lo para a melhor classificação do português, não só nesta prova, mas como uma classificação importante a nível de campeonato nacional. Onde o Manuel Breiner é primeiro. Pois, e portanto, aliás, o Inverno Amaral dizia na neutralização da Ribeira Brava que não esperava estar nesta classificação porque, em princípio, o seu colega de equipa era muito mais rápido do que ele em cima do asfalto. Isto parece-me o Emanuel Pereira. Não tenho bem a certeza, mas pareceu-me o Emanuel Pereira, que durante algum tempo foi o melhor madeirense, que depois teve problemas na última classificativa da primeira etapa, e depois, na segunda etapa, começou a ter problemas de turbo e veio calmamente, paulatinamente, a perder posições e, embora ainda seja um dos 10 melhores madeirenses, já não disputa um lugar entre os 10 melhores portugueses. Ora, John Bosch prepara-se para controlar aqui no Palheiro Ferreiro, entretanto, já se ultrapassou a barreira dos 20 minutos, quer o Pedro Sena, quer o António Coutinho. Pedro Sena com 20 minutos 14 segundos, António Coutinho com 20 minutos 18 segundos. São tempos normais, aliás, vamos ver agora o que é que se vai passar com o Jorge Ortigão. Este é o tal barulho que eu há pouco referia, isto não é barulho é um barulho que é o empedrado a se mexer com a força do carro e logicamente que isto é péssimo para os pneus, que nesta fase, depois de alguns quilómetros em cima do asfalto e portanto quando chegam aqui já estão bastante quentes, com este empedrado desaparecem com uma facilidade muito grande. Eu lembro-me que há uns anos nós fizemos uma prova especial de classificação só no Palheiro Ferreiro, portanto no famoso Caminho dos Pretos. Era um P7 da Pirelli que estava, digamos, a dar os seus primeiros passos em termos de empedrado. É um pneu slick, portanto usado para o asfalto, mas que não era ainda utilizado com grande frequência no empedrado. E nós chegámos a meio do troço e já não tínhamos praticamente pneus, a borracha saltava dos pneus devido ao empedrado da madeira. Portanto, é uma característica que nós temos. Aliás, há dias o professor Andrés Costa perguntava-me qual era uma das características da madeira. Olha, esta é uma das características mais importantes e isto é seco, porque se estiver molhado não há problemas de pneus, mas há problemas de aderência. Portanto, isto vai lembrar um pouco, vamos comparar isto, aliás, à clássica ciclística que passa pelas estradas da Bélgica, que não tem nada a ver com as outras provas, mas é uma prova desgastante e que o próprio ciclista, além de ter dificuldades de se manter em cima da bicicleta, também desaparecem os pneus. É o empedrado, quer dizer, é uma particularidade da nossa prova e penso que a nível internacional o empedrado, o pavê, está cada vez mais a desaparecer, porque as provas, digamos, que não são de terra, são de asfalto. E, aliás, nós vemos que as nossas estradas são cada vez menos também de... Olá. Vamos lá ver, isto é capaz de ser um furo. Um furo. Não sabemos exatamente onde é que estamos na fase desta prova especial de classificação, desta prova especial de classificação, mas vemos que é um furo na roda da frente. Este carro é uma tração à frente, portanto, ele faz por bem não tentar prosseguir, porque isso podia-lhe partir ou a caixa de velocidades ou um semi-eixo. Aliás, os espectadores podem ajudar. É sempre extremamente aborrecida esta situação, mas parece que a Rádio Televisão Portuguesa está em cima do acontecimento e eu estava aqui a olhar para o relógio para ver qual o tempo que o António Segurado e o seu copiloto vão perder nesta operação, que é sempre extremamente desagradável, porque a pessoa, além de perder o tempo na mudança do pneu, perde o ritmo de condução, o copiloto já se perdeu nas notas, portanto é uma situação sempre extremamente desagradável. O piloto, no entretanto, já sujou as mãos, já pega no volante não de uma maneira diferente do que pegava anteriormente. Não é só o tempo exato da mudança do pneu, são todos os inconvenientes que daí advêm. Portanto, isto já aqui vai... no Palheiro Ferreiro eu tenho mais alguns tempos, não quis interromper de maneira alguma a vossa intervenção aí nos estúdios. Tenho o tempo do Jorge Ortigão, penso que é um tempo que se pode comparar com o do Pedro Sena. 20 minutos, 23 segundos.
20-23. Portanto, o António Coutinho continua a fazer melhores tempos que o Jorge Ortigão, mas este tempo não é assim tão mau. Faz mais 9 segundos que o seu colega, faz mais 5 segundos que o seu colega de time. Portanto, 20-18, 20-23. Também concorrente do BMW M3, o Capo de Vila, fez aqui nesta 17ª prova de classificação 20 minutos 29 segundos. 20-29 para o M3, mas enquanto que o Ortigão tem um carro de grupo A, o Capo de Vila tem um carro de grupo N e, portanto, a subida até o Poiso, os cavalos aí pesam muito e, portanto, o tempo do Capo de Vila, em termos comparativos, é melhor que o do Ortigão e do Coutinho e do próprio Senna. Parece que a operação aqui do segurado, essa parte é importante, fechar bem os pernos da roda, já está quase a terminar. Eles perderam cerca de 4 minutos, ou vão perder cerca de 4 minutos a 5 minutos nesta operação. Vai custar alguns lugares na classificação geral e na classificação do seu grupo, mas de qualquer maneira, eles, se quisessem arriscar e descer, eu penso que eles fizeram bem em parar, mas se eles quisessem arriscar e descer, digamos, até o terreiro da luta... Este é o Vasco Silva. É o Vasco Silva. Comportamento do Vasco Silva. Bem, o Vasco Silva teve um problema e a partir daí tem tentado, digamos, remar um pouco contra a maré. É sempre difícil e até se perde um pouco. Paulo Oliveira também esteve. Sim, mas menos. O Paulo Oliveira teve menos problema e o Paulo Oliveira, embora tivesse sido um problema, solucionou-o com uma perda relativa de tempo e continuava como melhor madeirense. O Vasco Silva perdeu muito tempo, veio aqui para os fins da classificação e isso depois demora, até psicologicamente, muito a recuperar. Enquanto uma pessoa que está nos lugares cimeiros ataca e arrisca um pouco mais, uma pessoa que esteja em 30º ou 40º, logicamente, que começa a ter uma filosofia do rally completamente diferente. Boa prova de Rui Conceição. Agora convinha que o segurado não arrancasse ao mesmo tempo. Não. Agora isto é um pneu frio em 3 pneus quentes, um pneu bom em 3 pneus que já estão menos bons. Convém que o segurado vá seguro até o fim. Comportamento dos madeirenses. Bom, os madeirenses logicamente que beneficiaram um pouco das assistências de alguns concorrentes que em princípio ficariam à sua frente, mas acho que a luta pelos madeirenses tem valido um pouco o rally. A luta pelo melhor português e a luta pelo melhor madeirense tem valido um pouco o rally. E é interessante verificar que carros de grupo N, nomeadamente o do Paulo Oliveira, o do Emanuel Pereira, têm andado melhor do que carros de grupo A, como por exemplo o Vasco Silva. Nós não podemos esquecer que o Vasco Silva, embora campeão regional, tem um carro de grupo A e os outros pilotos que eu há pouco referi têm carros de grupo N, portanto com menos performance que o carro do Vasco Silva. Este é um Peugeot 205 GTI, penso eu, aqui a fazer aquilo que se deve fazer na neve e na terra e não no empedrado, que é, digamos, balancear o carro. Lá embaixo já não fez, isso é uma questão de só de perder tempo. De qualquer maneira, muitas vezes serve para se desviar das tais pedras pouco agradáveis que existem aqui no chão da lagoa. Ainda sobre o comportamento dos madeirenses, Rui Conceição. Muito bem, o Rui Conceição muito bem, tem feito uma prova muito regular, recuperou algum tempo perdido relativamente à primeira etapa, beneficiou também dos problemas mecânicos no turbo do Emanuel Pereira e fundamentalmente e também do Paulo Oliveira, e o Rui Conceição pode ainda, ou está a lutar deliberadamente pelo primeiro lugar dos madeirenses. Aliás, o Rui Conceição está a pressionar, estava há poucos segundos, no fim da 16ª classificativa estava há muito poucos segundos e, portanto, de um momento para o outro pode recuperar essa pequena diferença de pequenos segundos que ainda existem e, portanto, liderar ser o melhor madeirense nesta prova. Vamos lá ver qual o comportamento do carro do Rui Conceição, que embora seja um grupo N igual ao dos outros dois, que eu já referi, o Manuel Pereira e do Paulo Oliveira, em princípio não tem tido problemas. Portanto, um comportamento mais regular ao longo de todo o rally. Já completaram, entretanto, aqui esta 17ª prova de classificação, Orlando Alonso, com 20 minutos e 57, o mesmo tempo, curiosamente, que fez Jorge Pontes. Pontes já teve muitos problemas, portanto já está também longe dos primeiros lugares da classificação. De qualquer maneira, o Alonso ainda está a lutar pelos melhores do agrupamento N. Aliás, é o segundo agrupamento N.
Mais um carro. Que são os tempos dos corredores canarianos, mas eu penso que será mais importante neste momento referir o tempo que fez o Rui Conceição nesta 17ª prova, 21-21. 21-21. Agora era preciso saber, era o tempo do Paulo Oliveira, eu não o tenho aqui ainda comigo. Paulo Oliveira ainda não controlou aqui no Palheiro Ferreiro. Bem, então se o Paulo Oliveira não controlou, em princípio deve ter tido problemas, porque eu acho que ele devia de controlar antes do Rui Conceição. Eu penso que sim. Portanto, logo que eu tenha qualquer informação sobre aquilo que se passa com o Paulo Oliveira, ou logo que ele possivelmente controle aqui no Palheiro Ferreiro, eu informo. Pois, mas é que este tempo do Rui Conceição, que não é bom, 21-21 não é bom, pode significar que o Paulo Oliveira esteja parado no meio deste troço, ou até que nem tenha entrado para esta prova especial de classificação, e então o Rui Conceição, como já é líder do grupo dos madeirenses, pura e simplesmente levantou o pé e está agora a aguardar pura e simplesmente o fim desta segunda etapa, porque tem um avanço confortável em relação ao Abel Spina. Portanto, seria de toda a conveniência que se soubesse exatamente o que é que aconteceu ao Paulo Oliveira, porque ele liderava o grupo dos madeirenses e em condições normais deixou de liderar, ou então teve algum percalço entre o controle de chegada, o controle horário de chegada e o controle de partida para esta prova especial de classificação. É bem possível que haja qualquer problema com o Paulo Oliveira, porque neste momento está a controlar aqui no Palheiro Ferreiro o Abel Spínola. Talvez perguntar ao Abel Spínola, se fosse possível. Não tenho acesso a ele, estou um pouco distante, aliás ele acaba de sair aqui junto à mesa de controle. Mas eu vou procurar saber e logo que tenha a informação, é claro que transmito aos telespectadores. Este é um Toyota. O Hernani Roda, não é? Não, o Hernani Roda penso que não, tem um... Não. Tem é um Renault. É um Renault. Aliás, os Renaults Grupo N, tirando alguns problemas de turbo, têm-se portado muito bem. Aliás, como estes próprios Toyotas. São carros resistentes. São carros que em ralis do Mundial normalmente aparecem nas provas de grande resistência, como é o Safari, como é a Costa do Marfim. São provas que vence normalmente o carro que tem maior resistência. Esta curva foi toda dada por dentro, portanto aqui alguma perda de tempo deste concorrente. Travou, digamos, um pouco a saída, que seria normal, mas a condução parece que é a mesma nesta curva. É um carro de tração à frente, portanto de uma maneira particular. Ainda em prova 55 concorrentes, não é? Sim, em prova 50 e poucos concorrentes, o que é relativamente bom. Só é pena que das desistências, logicamente nós não podemos pedir para desistir este ou aquele e ficar em prova este ou o outro, mas de qualquer maneira, pena é que o Seniors, portanto o Joaquim Santos e o Carlos Bica, que eram pretendentes a uma boa classificação, tivessem abandonado tão prematuramente. E o Seniors ainda acabou a primeira etapa por prazer dele, porque ele logo ultrapassou os 15 minutos entre duas controles horários, pura e simplesmente já estava desclassificado. Mas eu já tenho aqui informações quanto a duas possíveis desistências. É claro que isto está sujeito a confirmação. Com certeza. Uma possível desistência do Paulo Oliveira, que estará com problemas junto às cabanas São Jorge, e do próprio Emanuel Pereira, que estará com problemas no terreiro da luta. Foi a informação que eu consegui obter aqui junto da mesa de controle. Eu penso que essa informação deve ser correta, embora logicamente sempre nós estamos a dar informações sujeitas à confirmação, estamos a ver pelo menos nós aqui no estudo só estamos a ver uma parte específica desta prova especial de classificação, não sabemos o que é que se passou atrás, mas é provável que se o Rui Conceição fez esse tempo e viu o Emanuel Pereira, ou melhor, fez esse tempo porque viu o Emanuel Pereira e o Paulo Oliveira já fora de prova. E agora o melhor madeirense, que é o Rui Conceição, vai-se ter que preocupar, penso eu, com o Hernani Roda, que muito calmamente tem vindo a subir, com o Abel Spínola primeiro com o Abel Spínola e depois com o Hernani Roda, que muito calmamente tem vindo a subir na classificação geral, beneficiando das existências de alguns, mas fazendo uma prova bastante regular. Aliás, o que é normal no Hernani Roda. Aliás, o Hernani Roda, digamos que começa com um determinado ritmo, com uma determinada velocidade, vai mantendo essa velocidade, sabe poupar muito bem o carro, já tem alguma experiência, muitos anos de condução,
conhece bem a Madeira. Já o ano passado tinha feito uma boa prova, mas penso que desistiu, o ano passado desistiu, este ano ainda está em prova e é o terceiro madeirense, portanto, a demonstrar que nem sempre o mais rápido é aquele que ganha. Aliás, nós já podemos estabelecer alguma comparação entre o resultado efetuado aqui pelo Rui Conceição e pelo Abel Spínola. Enquanto o Rui Conceição fez os tais 21-21, Abel Spínola fez 21-51. Bem, então aqui são todos a levantar o pé, porque... Mas é normal, os carros já devem estar cansados, são carros do Grupo N, que já fizeram muitas horas de condução, já passaram 2 vezes pela Ronda do Paúl, que é massacrante em termos de competição, em termos de mecânica, sofre muito, a mecânica sofre muito por causa do calor que normalmente se faz sentir naquela zona, nesta época do ano, logicamente, e portanto os carros agora, tanto como os pilotos, estão desejando chegar aqui ao Funchal e descansar umas horas para a partida das 7h30 da manhã. Vamos lá ver, este carro vem francamente devagar. Não sei quem é o concorrente 60, tem a suspensão extremamente mole. Michel. Pois, isto já são amortecedores no fim de vida, já são amortecedores que merecem ser substituídos o mais rapidamente possível. Portanto, vê-se aqui que os carros de Grupo N, que são os carros do dia-a-dia, olha o António Santos e outro carro imediatamente atrás. O António Santos vai ser ultrapassado, esta parte é interessante, o António Santos vai ser ultrapassado, e foi ultrapassado, aliás abriu bem, para deixar passar um concorrente mais rápido. O António Santos também é um piloto que tem muitos anos de Madeira, prepara muito bem os ralis, vai calmamente, ele sabe que o rally só acaba no fim, não se preocupa muito e não se impressiona muito com estas ultrapassagens, nem com as classificações, vai aguentando a mecânica, vai substituindo aquilo que deve substituir, que aliás o António Santos é um piloto com piada, porque é ele o próprio mecânico do seu carro e portanto vai andando nos ralis de uma maneira muito particular, uma maneira muito sui generis e vai normalmente acabando os ralis. Aliás, eu penso que só há uns 2 ou 3 anos, é que ele desistia a primeira volta à ida, porque de resto acabava mal classificado, mas acabava sempre. Não sei até que ponto é que se poderá contar com o João Luís Rodrigues, também completou a sua 17ª prova de classificação. Ele fez 21 minutos e 42 segundos, portanto um tempo consideravelmente melhor que o Abel Spínola. Sim, o João Luís Rodrigues tem feito uma recuperação muito boa nos últimos troços. Aliás, eu acho bem que é preciso contar com todos os pilotos que ainda estão em prova, porque se nós estivéssemos a falar há 1 hora da classificação dos madeirenses, íamos falar só do Paulo Oliveira, do Rui Conceição, do Emanuel Pereira, e de um momento para o outro, em 10 minutos, temos a notícia de que 2 concorrentes desistem, que eram o primeiro e o quarto ou o quinto do melhor madeirense, e portanto a classificação ficou toda virada ao avesso, e portanto enquanto houver um carro em prova, esse carro é sempre um potencial candidato a um lugar para baixo ou para cima. Logicamente que não acontecem só os percalços mecânicos para os outros, também acontece para nós próprios, desde que andemos lá, e portanto é interessante que esta classificação ande para baixo ou para cima, consoante não só a velocidade que se imprime a uma prova especial de classificação, mas também a todas as situações extra-competição que muitas vezes acontecem. E dentro de alguns momentos nós vamos ter já imagens da classificativa da 18ª, Estrada Florestal Santo Poiso, uma classificativa que naturalmente muito menos importante em termos de desgaste do que esta. Sim, aliás, aqui as classificativas agora, esta classificativa chama-se 4 estradas, mas é a Florestal Santo Poiso, é muito conhecida, muito rápida, é uma prova que exige fundamentalmente os travões, é uma prova que se costuma dizer que é feita com a cabeça para baixo, porque não há uma zona plana, tirando, digamos, sei lá, 500, 800, 1000 metros da fase inicial. De resto, é tudo a andar para baixo. Existe muito dos travões e muitas vezes ganham-se muitos segundos na travagem. É porque a aceleração, normalmente, todos os pilotos aceleram, digamos, o acelerador no máximo. Simplesmente, quando chega à zona da travagem, aí é que a situação é mais complicada e, portanto, um piloto